Você está no Ancião da Cidade, um espaço de perspectivas e diálogos sobre a ansiedade. Olá, eu sou o Cris e esse é mais um episódio do Ancião da Cidade, esse espaço de muito cuidado, de muito respeito a esse tema que tanto tem mexido com a nossa sociedade de uma forma geral, que tanto tem colocado muitas vezes à prova quem nós somos, né? Que é o tema da ansiedade. E hoje eu tenho a grande satisfação de receber aqui o Gustavo Corso, um jovem que eu tive a grata oportunidade de conhecer aí, um grande companheiro de jornada, o Gus, assim como é conhecido por todos. E a gente tem aqui essa grata oportunidade, Gus, de hoje poder recebê-lo aqui também para dialogar aí sobre a sua perspectiva, sobre a sua história de vida, sobre quem é você mesmo e sobre tudo que você faz, das escolhas e das decisões que você tem na sua vida e como é que você dialoga e como a ansiedade está ou não presente dentro da sua história. Seja bem-vindo a esse espaço. Conta pra gente aí, quem que é o Gus? Olá, eu sou o Gustavo Corso, como você falou. Gus, Guto, Corso, Corvo, todos os apelidos possíveis a gente responde. Eu tenho 24 anos, eu gosto muito de estudar, estou fazendo a trajetória da psicologia, formado também em negócios. Então, minha especialização é muito na área de pessoas, mas para empresas. Então, trago essa bagagem para uma visão mais organizacional dentro da psicologia e da mente humana. Eu sou filho da Adriana, sou filho de Rosicler, sou neto de Dona Clara, neto de Valmor, neto de Inês, tenho uma irmã, gosto de basquete, gosto de ler, gosto de assistir séries, gosto de jogar, e eu sou o Gustavo. Que legal, Gus. Conta pra gente aqui. A gente vem vivendo cada vez mais uma dinâmica da vida mesmo que está o tempo todo nos colocando, né, à prova, né? Eu falo que existe um check quase que diário que vê mesmo essa constância, né, de quem nós somos, de onde a gente vem, sobre a nossa história, mas fundamentalmente sobre aquilo que a gente coloca energia na nossa vida. Quando o tema da ansiedade ele chega na dinâmica da sociedade, né? Não vamos dizer na sua vida, porque ela, com certeza ela está presente. A ansiedade ela é positiva, né? Até certo ponto. Depende de como a gente tempera, depende de como a gente organiza e da voz que a gente dá ou não para ela, né? Como é que esse tema ressoa para você e o que você pode compartilhar? Sendo um estudioso, né? Sendo alguém que vem optou por escolher a psicologia e também esse aspecto na sua própria vida e na sua própria jornada. Fala pra gente aí, o que você pode compartilhar aí? Eu acho que a ansiedade é um tema que já vem sendo conversado e discutido há algum tempo, mas ele é muito presente nos dias de hoje, derivado do excesso de informação, excesso de propagação das informações, o excesso da mídia, o consumo excessivo da informação, e daí eu não estou singularizando a informação como alguma coisa, mas Claro. redes sociais, acessos, vídeos, tudo. A gente tem muito acesso a tudo há muito tempo. Derivado disso, naturalmente as pessoas vão ter uma necessidade de se igualar, porque o ser humano vive de expectativas. Todos temos nossas expectativas. Você tem uma expectativa gravando comigo, eu tenho uma expectativa estando aqui. Claro. Indiferentemente de qual seja, sem julgamento. Mas a gente tem. A partir das nossas expectativas pessoais, a gente tem todo esse acesso à informação à vida. A vida nossa e a vida dos outros. A gente seta a nossa expectativa na vida do outro. E vem, derivado disso, todo o crescimento dos níveis de ansiedade no mundo. Porque o mundo está ficando mais ansioso. É inevitável, não tem como. E a tendência, nesses próximos anos, eu não acho que é necessariamente de uma melhora, mas de uma consciência maior sobre o tema. Que é uma coisa que vem da minha geração, uma acima da minha geração para baixo. Então, eu acho que vem com uma necessidade muito grande desse conhecimento e cada vez mais do autoconhecimento, esse olhar para a pessoa. Essa é a minha visão atual sobre a ansiedade. Augusto, você traz um ponto, cara, que eu gosto muito, que é o primeiro ponto da expectativa, né? Muitas vezes a gente vai para esse campo e esse lugar de criar expectativas sobre algo e às vezes a gente não vai nem
transformar ela em algo muito maior, né? E a expectativa que ela não é bem alinhada, que ela não é bem acordada, ela leva a gente para o campo da frustração. Muitas vezes, na sua maioria das vezes, o que a gente vê nesse lugar, até pela ausência do diálogo, até pela ausência das escolhas, a gente cria as expectativas da nossa mente, a gente cria as nossas expectativas sobre o que a gente quer e a gente guia as decisões a partir do que o outro vai pensar, né? E a gente cria essa confusão inteira, a gente se emaranha nisso e não sabe sair desse lugar. Então, eu gosto muito quando você traz esse ponto da expectativa e aí você já puxa na tomada de consciência. Agora, fiquei curioso aqui, né? Você traz, né? Na minha geração, a gente se abre mais e a gente está olhando para esse lugar da tomada de consciência. E aí você trouxe o autoconhecimento. Autoconhecimento, cada vez mais, passa a ser uma premissa, né? Ela não é nem só uma escolha, é uma premissa para que isso faça parte da nossa existência e que na nossa jornada a gente possa ser cada vez mais genuíno com a gente mesmo. Na tomada de consciência, nessa percepção de quem eu sou, né? Como é que você dialoga com as suas questões, com as suas expectativas, com o seu autoconhecimento? Como é que esse diálogo interno está presente com você, Gus? Eu sou uma pessoa muito racional, você bem sabe disso. Mas eu tento achar sentido e razão nas coisas. Eu me frustro ao não entender o sentido de uma coisa, ou não entender a resposta de alguma coisa. E a resposta não precisa ser magnânima, não precisa ser única, mas precisa fazer sentido, precisa ter uma lógica. E eu acho que o autoconhecimento, para mim, como estou dizendo para os outros, é muito nesse sentido. É entender qual é a lógica que eu busco, entender como que eu busco essa lógica e me conhecer melhor a partir desses parâmetros. Porque se eu me conheço melhor, se eu sei como eu opero, se eu sei como eu vou fazer as coisas, se eu sei como eu tomo decisão, se eu sei como eu me preparo, se eu sei como afins e coisas, eu, Gustavo, me sinto mais confortável. Com certeza. Fico menos ansioso. E eu consigo me programar melhor para o que eu tenho para fazer. E seja no profissional ou no pessoal. Então, para mim, o autoconhecimento é muito a singularidade do que é se conhecer. Conhecer como eu opero. Quando eu descobri que eu opero pela lógica, pela razão, as coisas ficam mais claras. Com certeza. Claro, tem uma jornada enorme para trilhar. Mas, o outro ponto que você trouxe sobre o perfil geracional, eu acredito que é muito relacionado a esse aumento das informações. Porque minha geração para baixo, ela não busca só alguma coisa sem sentido. Tudo tem que ter um sentido, tudo tem que ter um propósito maior. E muito mais do que ter um propósito maior, é ter um propósito conectado com a pessoa, com os valores da pessoa. Claro. Por isso que a gente vê, e é uma realidade, pessoas da minha geração para baixo que entram num emprego por um mês, saem por desalinhamento, e não tem nada de errado. Claro. É um desalinhamento de propósito. E se é assim, é melhor que os dois sigam os caminhos, porque não vai ser benéfico para a pessoa e não vai ser benéfico para a organização. E cada vez mais a gente vê esse papel tomando conta das empresas, porque nós como empresas, as pessoas têm que se adaptar. Então, cada vez mais existe essa adaptação, essa necessidade das pessoas se adaptarem às empresas, porque o mercado de trabalho precisa de pessoas para trabalharem no modelo de trabalho, mas as empresas também precisam se adaptar ao modelo das pessoas. Com certeza. E a pandemia foi o grande choque disso. Home office, entre outras coisas que vieram para mudar o jogo. E cada vez mais vão mudar o jogo. A pandemia ela veio para efetivamente abalar as estruturas, né? Em outro episódio a gente falava sobre isso também com um outro convidado e o quanto que ela trouxe essa divisão, né? A divisão da sociedade e a divisão também da forma como a gente lida com a gente mesmo, porque sem escolha ou não, a gente foi forçado a se conectar com a gente. No momento onde a gente trancado, né, que o confinamento ele faz isso com a gente, não pode sair de casa, você tem que conviver com todos os seus por uma questão de preservação deles, a gente vai para um lugar que muitas vezes a gente não acessa.
que muitas vezes a gente não se permite estar, porque na dinâmica da vida a gente vai para fora, a gente busca as coisas e o que a gente menos faz é ficar com a gente, ou ficar com as pessoas que fazem parte desse nosso lugar. Então, com certeza, ela trouxe esse aprendizado. Agora, do ponto de vista da geração, né? Você trouxe propósito, né, Gus? O quanto que propósito, né? Você bem sabe o quanto que eu sou conectado com esse tema, o quanto que propósito é algo que move as escolhas e todas as direções que eu trago e eu coloco na minha vida, mas fundamentalmente conectado ao legado, ao que eu efetivamente quero construir, né? E aí você traz, na minha geração, o propósito ele passa. E quando a gente não percebe essa conexão de propósito, a gente também não fica, né? E quanto isso é cada vez mais percebido e genuinamente colocado. No lugar do propósito. E no lugar, não só do ambiente empresarial, mas da vida, da dinâmica como um todo, assim. Você pode classificar que o propósito ele te guia e ele te guiando te faz estabelecer um diálogo mais responsivo com a sua ansiedade ou nada a ver? É só uma percepção minha a partir da sua fala? Não, faz sentido o que você está falando. O propósito, ele é o maior guia. Ele é a maneira com que você vai seguir a sua vida. Se você o tem claro, ele vai ajudar na ansiedade. Porém, se você não o tem claro, ele talvez complique um pouco mais essa jornada até você definir o seu propósito. Você traz o legado. O legado é muito interessante, porque o legado é uma discussão que cada vez mais cresce, volta. Porque o que é um legado? Alguma coisa que eu vou ser lembrado por. Deixei para trás e sou lembrado por. Mas existe uma conexão cada vez maior da minha geração, e é uma percepção minha, de que querem se aproveitar mais da vida do que está aqui nesse momento. E não necessariamente do que vai ser deixado para trás. A ideia de que eu vou fazer 45 anos, 50 anos, eu vou ter meus filhos, eu vou dar a melhor educação, eu vou dar a escola para eles, e eu vou construir a vida dos meus filhos. É uma concepção que não existe mais hoje. É muito mais difícil de ver jovens com esse ideal. E não é só por uma questão das gerações. Tem uma questão do mercado e etc. Tudo que envolve isso. Mas as pessoas percebem a necessidade de focar no presente e no agora. De focar na sua vida. Porque o presente está aqui. O futuro não pertence a nós. Pertence a quem vai vir depois. E não tem nenhum julgamento. O passado já passou. Então, o presente que vivemos agora é o foco dessas pessoas. E esse foco grandioso gera também ansiedade. Por quê? Expectativas. Eu tenho que viver a minha melhor vida. Minha vida vai acabar. Natural. O tempo é de todo mundo. O meu tempo é o seu tempo. Igual. O que a gente faz com ele individualmente é a nossa escolha. Mas o tempo é o mesmo. Mas o tempo acaba. A única certeza na nossa vida é a morte. E se eu quero viver bem essa vida? Se eu quero aproveitar ao máximo essa vida? Então eu vou me esforçar ao máximo para aproveitar. Também gera expectativa, também gera ansiedade. Mas o propósito, quando vem com esse guia do que eu quero fazer em vida, eu acho que ele transcende a necessidade do legado. E é uma compreensão mais complexa. Mas se eu entreguei no meu propósito alinhado com a minha expectativa de vida, eu não preciso deixar um legado. Eu vivi. E se eu vivi, tá bem. Para mim é isso. Ô, Gus, olha que interessante, né? Pensando em legado. Naturalmente, e essa é uma perspectiva que eu não tinha olhado para ela nesse lugar, e que massa você trazer assim, porque se eu tenho clareza do meu propósito e eu vivo ele, naturalmente o legado ele já acontece. Né? Para mim, a jornada ela é do propósito ao legado. Eu construo o meu propósito efetivamente para deixar um legado. Né? Porque na medida que eu entendo como é que eu quero ser impactado e como eu quero impactar o outro, em qualquer lugar onde eu esteja, é ele que vai me fazer. Inclusive deixar de estar nesses ambientes. Porque a gente percebe quantos ambientes que não são favoráveis a pessoas com clareza de propósito. Ambientes tóxicos, ambientes que não respeitam, ambientes onde a ausência da relação é o que sustenta qualquer contexto e qualquer decisão que ali é tomada. Quando a gente vai para ambientes favoráveis e que a gente percebe que existe esse acolhimento, a gente acessa outro lugar. Esse lugar da nossa essência, esse lugar da nossa escolha e esse lugar das decisões que a gente toma para com a gente, né?
Você me fez pensar desta forma, porque nessa pauta de como a gente pode levar a vida de uma forma mais poderosa, né? Eu estou nessa jornada há muitos anos. E o que eu mais busco em termos de vida é esse poder interno. É essa conexão com esse lugar que efetivamente me faz acreditar que eu posso ter uma vida diferente, que eu posso deixar aqueles padrões com que eu fui educado, aqueles padrões que para mim não fazem sentido, deixar eles para trás ou fortalecer aqueles que para mim faz muito sentido. Na pauta da ansiedade, eu vejo que a gente está perdendo a nossa identidade, a gente está somatizando pontos que não necessariamente precisa ser somatizado. O excesso, como você trouxe, né? O excesso de informações, o excesso do acesso, né? O excesso do acesso leva a gente para lugares que, se a gente não estiver preparado para lidar com ele, a gente buga, a gente trava, né? Porque a gente quer desejar e a gente quer olhar o que o outro está conquistando. Só que não é sobre isso, né? Porque a responsabilidade que a gente tem com a nossa vida é a responsabilidade que a gente tem com a gente. E, naturalmente, isso vai fazer com que a gente opere com muito mais força e com muito mais respeito e cuidado, né? Operar, né? Quando você traz, para mim, o meu autoconhecimento é entender como eu funciono e entregar para como eu funciono as melhores questões da minha vida, é muito sobre isso, né? Essa máquina, né, que somos nós, a gente precisa entender a dinamicidade de qual é o alimento que eu dou para essa máquina, qual é o combustível, né, que vai fazer ela funcionar, qual é o lugar que eu preciso lubrificar ou não, né? Aonde que está essa dinâmica? Eu vejo a ansiedade muito operando aqui, assim. Por quê? Porque se a gente não percebe quem nós somos, não percebe como a máquina funciona e quais são essas necessidades que a gente tem, a gente não vai fazer as melhores escolhas na nossa vida, né? Faz sentido para você essa percepção? Faz. Nós somos biopsicossociais. Biológicos, mente. Então a gente tem o corpo, a mente e o social. Somos seres biopsicossociais. E o corpo humano é uma máquina que, funcionando em seu estado normal, é perfeita. É uma das máquinas mais complexas que existem na história. É lindo, é maravilhoso de entender como opera o corpo humano. E o corpo humano, a gente ainda não tem nem dimensão de como realmente opera por causa disso daqui. É muito complexo. Não chegamos ao ápice desse conhecimento. Mas tem que lubrificar uma máquina. Que nem você muito trouxe. A gente comer bem. A gente fazer um exercício físico, que eu não vou dizer que eu faço sempre, mas tem que fazer. Claro. Faz a gente operar melhor. Não só pela questão da máquina lubrificada, mas a nossa cabeça funciona melhor. Somos seres sociais. Somos seres que precisamos de interações sociais. Precisamos de momentos sociais, claro. Seja com poucas pessoas ou muitas. Seja hoje, agora a gente tem o online social, também funciona. Mas precisamos também de momentos sociais. Só que precisamos saber quando parar de ser sociais. Todo mundo tem uma bateria social, é natural. Então, entender como a gente opera é exatamente isso. É entender o que meu corpo, a minha mente e o meu âmbito social precisam para que eu tenha o meu corpo em estado natural. Em estado operante. Com certeza. E esse equilíbrio que é onde a gente perde a mão. Porque a gente pode perder a mão nos 3 fatores. E o ser humano, por sua essência, não é perfeito. Como a gente não é perfeito, a gente vai causar alguma falha na nossa máquina. Claro. Naturalmente. Com certeza. E todo mundo vai passar por isso. Não existe um ser humano 100% perfeito e nunca vai existir. Exatamente. Então a gente vai sempre para esse lugar. Por ter tantas opções e margens para falha, uma hora a gente falha. E quando a gente falha, afeta o funcionamento geral. E daí, quando a gente afeta o funcionamento geral, a gente acaba indo para a mente, porque a nossa cabeça não para. Ela não para de pensar, não para de pensar, não para de pensar. A rotina que a gente faz traz uma calma para a gente. Claro. Uma estrutura. A gente segue uma rotina e uma estrutura. Então, ela consegue apaziguar a nossa mente sabendo o que vem depois. Mas e quando acaba a rotina? O que vem depois do acabar? A gente não sabe. E daí a gente começa a pensar demais as expectativas. E a gente se torna naturalmente ansioso. E é um processo natural do ser humano. Nem sei para você, a ansiedade não é ruim. Não é boa. Tem um lugar certo, tem a hora certa, tem uma quantia certa. Tudo é uma questão de temperança, né? Não vai ter como a gente não olhar para isso.
E a gente vai entendendo nessa dinamicidade e criando as nossas fórmulas, né, Gus? Eu queria acessar esse lugar agora da fórmula, né? Daquela fórmula que é para você. A fórmula que é para você é diferente da que é para mim. Cada um encontra a sua. Você tem alguma fórmula, alguma ferramenta ou alguma coisa que faz sentido para você ou algum jeito de você desopilar a sua ansiedade ou aquietar essas vozes internas ou de alguma forma fazer com que você se conecte nesse seu lugar de maior equilíbrio, de maior constância, de uma ansiedade mais respeitosa? Você tem alguma coisa que você pode compartilhar com a gente aqui? Claro. Eu sou, por natureza, uma pessoa extremamente inquieta e extremamente ansiosa. Minha cabeça não para, não para, não para. Eu tenho duas maneiras de desopilar. A primeira é encontrar alguma coisa que não faça o menor sentido, que não tem conexão com nada do que eu estou fazendo e focar nela. Porque eu tiro a minha mente do estado que ela estava de operar, então eu tiro essa absoluta necessidade de estar operando com razão e lógica e vou para alguma coisa que não tem necessidade nenhuma disso. E daí pode ser qualquer coisa. Pode ser um livro, pode ser um vídeo, pode ser uma série, pode ser deitar na cama e olhar para cima, não tem nenhum problema. Mas tirar a mente do estado que ela está no momento traz clareza. Perfeito. A segunda forma é exatamente assim, só que de uma maneira mais estruturada. Primeiro momento, respiração. Parte mais importante, o ser humano precisa respirar, senão a gente morre. Mas a gente se perde na respiração. Então, se entrar para a respiração, focar uma respiração de 4 tempos com diafragma, e depois que você já conseguiu sair desse estado mais agitado, mais ansioso, mais de correria mesmo, faz uma coisa que te traz conforto. Para algumas pessoas é a escrita. Claro. Para algumas pessoas é a leitura. Para algumas pessoas é desenhar. Para algumas pessoas é cantar uma música. Mas faça alguma coisa que tenha ordem. Porque quando a gente fica muito ansioso, a nossa cabeça não para pensar na ordem. E aí você perde a ordem, lógico. A gente perde a razão, que é normal. Então, o ato de escrever, o ato de desenhar, o ato de fazer alguma coisa que você tenha total controle sobre, consegue trazer pra gente, pra mim, um estado de maior relaxamento. Porque quando a gente entra num estado mais severo de ansiedade, a perda do controle é a principal coisa que você nota. É isso. Você perde o controle do teu corpo. Sua perna fica dormente. Eu acho que eu tô tendo um infarto. Porque você perde o controle. Então, o pequeno resgate ao controle já traz um conforto maior. E você consegue, devagarmente, retornar ao seu estado natural. Com certeza, com certeza. Guzi, tem um aspecto que acaba também, além das nossas fórmulas, né, e da forma como a gente opera e de como a gente lida, que tem os fatores externos, né? Porque o tempo todo a gente está sendo guiado e sendo imputado por esses fatores externos. Né? A gente não consegue mais ter um momento de qualidade de silêncio. Quanto mais você busca o silêncio, mais outras interferências elas vão ter. A gente não consegue ter esse momento que a gente fala, agora eu vou fazer isso. E quando você vê, tem alguma coisa que te puxa e te leva para fazer outra coisa. Em causa e complexidade, quando a gente percebe, a gente fez milhões de coisas e aqueles milhões de coisas fazem a gente chegar no final do dia com aquela sensação de não ter feito nada. E ainda assim, tem todo um lugar, e agora eu vou botar o dedo numa ferida interessante que eu tenho visto cada vez mais, que são os aspectos geracionais. Né? Eu tenho, você bem sabe, todo mundo que está conectado nos aspectos que a gente busca, o quanto que eu adoro trabalhar com diversas gerações. Eu sou geração Y, eu estou sempre conectado com geração X, com todas essas sopinhas de letrinhas que a gente encontra. Mas uma coisa que me incomoda muito é chegar nos ambientes aonde eu chego e a gente ficar responsabilizando os aspectos geracionais como se fossem eles os causadores das questões internas que vão desopilar em ansiedades e outros fluxos. Conflitos, né? Quando você não consegue entender uma harmonia, quando você não consegue entender um alinhamento neste lugar dos aspectos geracionais, você divide, você vai para o conflito, você vai para aquelas falas que não fazem sentido nenhum, que eu tenho escutado, de que a nova geração não quer nada com nada, e a nova geração dizendo que com quem está escutando que essa geração já está fora de moda, já está demodê, e que as coisas não acontecem. Não é sobre isso, mas é isso que é a realidade que a gente percebe. E isso faz com que os níveis de ansiedade do indivíduo que está nesse lugar, ele só eleve, ele só aumente. E as pessoas deste lugar estão assumindo concepções como doenças que a própria mente traz como algo que fosse normal, né?
E o reflexo do aspecto geracional, ele está posto à mesa. Faz sentido? Tem questões geracionais que, efetivamente, na sua percepção, elas impactam e elas nos elevam nesses níveis de ansiedade, ou é uma viagem aqui da minha reflexão? Sempre é uma viagem, mas faz sentido. É isso. Você falou das duas gerações, né? Que esse conflito gera ansiedade em um e no outro. Expectativa. Existe uma expectativa de um para o outro, do outro para o outro. Com certeza. Então, quando a gente gera essa expectativa, a gente gera uma necessidade e gera um conflito. As pessoas não se escutam. As pessoas não dialogam. As pessoas... Tem muita gente que não vou dizer as pessoas, mas tem muita gente que não está aberta a ouvir o outro. Tá. E não importa a geração. Existe um conflito geracional pela maneira com que as pessoas foram criadas. A minha geração tem muito mais liberdade do que a sua. Com certeza. Eu tenho muito mais liberdade de falar coisas que antes não poderiam ser faladas. Eu tenho muito mais liberdade para agir de formas que antes não poderiam ser feitas. Então, existe essa conexão da liberdade que eu tenho, muito grande. E eu tenho uma expectativa muito grande que você reconheça essa minha necessidade por liberdade como uma forma natural sua perante. Mas não é necessariamente. Com certeza. São maneiras de ser criadas distintas. Por isso que eu digo, as pessoas não se ouvem, as pessoas não dialogam. Cada vez mais, a única coisa que vai resolver isso da melhor maneira é o diálogo. É um diálogo respeitoso. Por isso que eu não acho que o conflito é entre gerações, são entre pessoas. Claro. Indiferentemente das gerações. As liberdades que me foram dadas diferem das suas, mas as liberdades que lhe foram dadas diferem das seus pais. E assim a gente vai num ciclo vicioso. A gente sempre vai ter alguém para conflitar, mas a gente nunca para ouvir. Isso é muito mais fácil de ser percebido porque a gente está na era da informação. Então a gente consegue ver um post no Instagram de alguém que foi demitido porque XN coisas. Mas a mesma coisa acontecia antigamente. A gente só não via, né? A gente só não via. É uma perspectiva diferente. Da mesma maneira como as pessoas não eram ouvidas e não tinham diálogos anteriormente, elas não têm. A gente repete ciclos. A gente vai repetindo esses ciclos. E até a gente conseguir quebrar essa máquina, a gente vai continuar repetindo. Com certeza. Daqui em diante. Com certeza. Uau! Essa daí veio perfeitamente. E, Gus, o que efetivamente é importante para você nesse lugar de autocuidado, nesse lugar de autoconhecimento e, fundamentalmente, nesse lugar desse seu diálogo interno com as suas questões e com a sua ansiedade? Para que a gente possa encerrar esse papo de hoje. A gente já... Pena que o tempo voa, né? E quando a gente assusta já acabou. Mas honrando a sua presença nesse espaço, entendendo o quanto que é genuíno e verdadeiro poder dividir esse espaço com você, o que efetivamente é importante que você pode deixar também como algo para quem está nos ouvindo aqui hoje. Esteja aberto ao novo. Eu acho que isso é da minha jornada pessoal, claro, e da jornada de muita gente. Esteja aberto ao novo. O novo, ele dá medo, o novo assusta, o novo é imprevisível, o novo a gente não sabe o que vem, a gente não sabe o que causa, a gente não sabe o efeito que tem na hora. E no que passado a gente consegue ver. Mas esteja aberto a ele. Ele vem com mudanças positivas, normalmente. Com certeza. E muitas vezes, quando a gente não está aberto, a gente se fecha, a gente cria esses diálogos internos e aí a gente dá voz àquilo que não necessariamente precisa dar voz. Mas tem algumas questões que a gente precisa vencer, né, para estar aberto ao novo. E a ideia de ter esse espaço também é criar essa ambiência para que a gente esteja aberto a tudo isso que está emergindo, a tudo isso que está vindo numa sociedade. Porque a sociedade moderna, ela traz variáveis, ela traz premissas, ela traz questões que a gente ainda nem conhece. E muitas delas que a gente vai conhecer, vai fazer com que a sociedade, se não bem posicionada, se não bem cuidada, se não bem respeitada, eleve cada vez mais os números de ansiedade que refletem em outros indicadores não tão positivos que a gente vê de uma forma geral. Gus, obrigado. Eu fico muito feliz de poder dividir a jornada com você e aqui nesse espaço conhecer um pouco mais, falar, compartilhar e colocar a serviço do próximo, né? Porque na medida que a gente traz aquilo que é importante para a gente e na medida que a gente coloca o que está aqui dentro, né, que a gente vai guardando, a gente com certeza está ajudando o outro.
Que a sua fala, que o que você traz possa tocar quem está aqui nos ouvindo e efetivamente possa ajudar o outro. Gus, eu obrigado, agradeço cara. demais a oportunidade de estar aqui. Tamo junto. E a gente segue aqui hoje, encerrando mais um encontro, mais um episódio, mais um diálogo poderoso no Ancião da Cidade. Com esse convite de que a gente possa se permitir a acessar esse lugar da sabedoria, esse ancião, essa anciã que está aqui dentro e que muitas vezes a gente esquece dele. Que é no lugar da sabedoria interna que a gente vai encontrar o nosso poder maior. Eu sou o Cris, assim eu falei, e esse é mais um episódio. Obrigado por estar aqui com a gente. Você está no Ancião da Cidade, um espaço de perspectivas e diálogos sobre a ansiedade.